Um dente humano com cerca de 2 milhões de anos. Um crânio misterioso com símbolos estranhos, criaturas míticas no porão e muito mais você verá neste vídeo, além de descobrir o que os arqueólogos conseguiram encontrar após realizarem um raio-x. Oi amigo, você está no canal Kirtop, você está no canal Esqueleto humano em uma caverna alagada. No início do vídeo, vamos para a costa do Caribe, no México, em um sistema de cavernas que foi inundado no final da Era Glacial. Aqui, um arqueólogo amador descobriu o esqueleto de um homem pré-histórico com mais de 8.000 anos. Quero observar que esses não são os primeiros restos humanos encontrados nas cavernas do México. Neste local, o governo planeja construir um trem de alta velocidade através da selva e atrair turistas. E como costuma acontecer, as melhores descobertas arqueológicas acontecem nos locais de futuras obras. Arqueólogos mergulhadores afirmam que o esqueleto estava muito longe da entrada da caverna. Isso significa que o homem antigo não poderia ter nadado tão longe sem o uso de equipamentos modernos. De acordo com outras pesquisas, aproximadamente na mesma época, o nível da água era significativamente mais baixo. Isso significa que as cavernas foram inundadas depois que as pessoas começaram a viver aqui. A quem pertence o esqueleto e qual é a sua idade exata ainda precisa ser descoberto. Mas sabemos exatamente onde foi encontrado um dos dentes humanos mais antigos do planeta. Um dente humano com 1.800.000 anos. E agora vamos para a Geórgia, no sul do Cáucaso. É exatamente aqui que fica um dos assentamentos pré-históricos mais antigos da Europa. E recentemente, os arqueólogos tiveram outra surpresa incrível. Eles encontraram um dos dentes mais antigos do planeta, pertencente à espécie humana. Isso mais uma vez confirma que a Geórgia foi um dos primeiros lugares para onde nossos ancestrais foram conquistar a Europa. Muito provavelmente, a espécie humana europeia se originou desta região. O dente foi encontrado a cerca de 100 quilômetros da capital da Geórgia, Tbilisi, na vila de Orosmani. Aqui já haviam sido encontrados ferramentas de pedra e restos de animais, mas é a primeira vez que restos de Homo erectus são descobertos neste local. Perto deste local, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, foram encontrados aqui crânios humanos com idade de 1,8 milhões de anos. Essa foi a primeira descoberta desse tipo fora da África. Isso obrigou os cientistas a mudar a compreensão sobre a migração da espécie humana. Com base nessas descobertas, os arqueólogos afirmam que a Geórgia foi um dos primeiros lugares para onde o homem antigo chegou durante a migração a partir da África. Na opinião de Georg Bedzinashvili, o diretor científico do grupo de escavação, esse dente pertence ao primo de Zesvi e Mizia. Assim foram chamados os donos dos crânios fossilizados, que foram encontrados anteriormente em Dmanisi. Mas os restos fossilizados mais antigos do gênero Homo ainda são considerados parte de uma mandíbula encontrada na Etiópia. Ela tem cerca de 2,8 milhões de anos. Os cientistas sugerem que as primeiras migrações começaram há cerca de 2 milhões de anos. Embora na China tenham sido encontrados instrumentos antigos com 2,1 milhões de anos. Isso mostra que ainda temos muito a aprender sobre o mundo antigo. É para isso que serve o nosso canal, que com certeza vai te ajudar. E nós seguimos em frente. O túmulo real no Peru. Desta vez, vamos para a América do Sul, onde caçadores de tesouros do mundo todo, já há décadas, saqueiam antigas sepulturas no Peru. Felizmente, eles deixaram passar um enorme túmulo real, que pertencia a uma civilização pouco estudada. Sob uma camada de areia, esse túmulo ficou escondido dos saqueadores por mais de 1000 anos. No local chamado El Castilho de Warmey, o professor Milas Gersh viu em toda a sua vida tantas coisas assustadoras que não encontrou em nenhum outro lugar do nosso planeta. Aqui foram encontrados restos de antigos insetos que se alimentavam de carne humana e cobras enroladas em círculos no fundo de vasos de cerâmica. E durante uma das expedições, um enxame de abelhas gigantes atacou os arqueólogos. Isso parece enredo de filme, mas é exatamente assim que é o trabalho dos arqueólogos nas selvas intransponíveis. E tudo isso para que possamos estudar o mundo antigo. Por mais de 100 anos, saqueadores de tumbas esperavam encontrar uma tumba com múmias envoltas em tecidos preciosos e adornadas com pedras preciosas. Milas Gersh acreditava que em El Castilho ele poderia encontrar a tumba mais misteriosa, embora a maioria das pessoas à sua volta tentasse fazê-lo desistir dessa expedição. Ele acreditava que nesse local, cerca de 1000 anos atrás, ocorreu algum evento importante daquela época. Nessas regiões foram encontrados muitos artefatos da civilização peruana Wari. Graças ao drone, o grupo de pesquisadores conseguiu observar os contornos das paredes na colina. Descobriu-se que aquilo era apenas o começo de uma grande expedição. Sob a terra, escondia-se um gigantesco labirinto de altas paredes e torres.
Os arqueólogos até conseguiram determinar que as paredes eram pintadas de vermelho vivo. Debaixo da terra, conseguiram encontrar uma tumba real com 4 rainhas e mais de 50 restos mortais de nobres. Machados de cobre, taças de prata e joias de ouro. Era isso que os saqueadores procuravam, e só Milacho Guercho conseguiu encontrar isso na tumba em El Castilho. Na antiguidade, acreditava-se que o status da pessoa era importante não só em vida, mas também após a morte. Por isso, o sepultamento de pessoas importantes era tão rico. A partir das poucas informações que temos sobre a civilização Wari, sabemos que as mulheres eram artesãs habilidosas e produziam tecidos que superavam os dos tecelões flamengos e holandeses do século XVI. O enigma da gosma preta. Finalmente, os cientistas conseguiram desvendar o enigma da gosma preta, que frequentemente é encontrada nas tumbas egípcias. Em 2018, em Alexandria, arqueólogos desenterraram um gigantesco sarcófago preto, que estava completamente preenchido por essa substância assustadora. E só alguns anos depois, os cientistas conseguiram entender o que era aquilo. Lembro que, nesse sarcófago, cientistas e historiadores esperavam encontrar Alexandre, o Grande, mas ao abri-lo, ficaram surpresos. Dentro dele havia 3 esqueletos, 2 homens e uma mulher. Esses esqueletos estavam cobertos por uma substância preta. Teóricos da conspiração também começaram a estudar o caso. Eles afirmavam que ao abrir essa tumba, a humanidade seria amaldiçoada, e aqueles que a abriram liberariam uma força negra que se espalharia por todo o planeta. Felizmente, os cientistas não são covardes. Os pesquisadores coletaram mais de uma centena de amostras dessa gosma em outros sepultamentos do Antigo Egito. A análise mostrou que o lodo é composto de óleo vegetal, resina de madeira, cera de abelha, gordura animal e betume. Pelo menos em todas elas. Essas amostras continham esses ingredientes, só mudavam as proporções. É interessante que todos esses ingredientes eram importados para o Egito, e a mistura era feita por especialistas designados para isso. Primeiro, a múmia era colocada no sarcófago e depois era coberta ou banhada com esse líquido. Muito provavelmente, além do significado religioso, a substância preta também ajudava na conservação do falecido. Acreditava-se que dessa forma, a múmia estaria protegida tanto espiritualmente quanto fisicamente. O assentamento milenar da Mongólia. Continuação. Um antigo assentamento maia misterioso foi descoberto por arqueólogos em uma vila de fazendeiros menonitas. As moradias destruídas pareciam montes brancos. Os cientistas estudaram a cerâmica encontrada nesses locais e a dataram entre os entedos anos 250 e 600 d.C. Como se sabe, esse período entrou para a história pelo seu grande desenvolvimento em construção e urbanização. Naquela época, os maias tinham uma arte muito desenvolvida. As construções possuem pisos rebocados e uma coleção de vasilhas domésticas de cozinha. E em algumas construções, os arqueólogos encontraram ferramentas agrícolas feitas de sílex. Os maias tinham uma agricultura bem desenvolvida e utilizavam as florestas para criar animais em seu ambiente natural. Isso é indicado pelo acúmulo massivo de ossos nesta área. Uma das construções se assemelhava a um antigo templo, totalmente revestido com calcário branco, e os artefatos de sílex encontrados lá provavelmente eram usados como oferendas cerimoniais. Um crânio com símbolos estranhos. A descoberta sensacional foi apresentada ao público pelo pesquisador mexicano Pablo Henrique García Sánchez. Ele afirmou que não só os humanos habitaram a Terra, e como prova, mostrou um certo crânio. No entanto, essa descoberta levanta muitas perguntas. Cerca de 4 anos atrás, mineiros procuraram Pablo Garcia, perto da cidade de Tasco. Eles afirmaram que, a uma profundidade de 30 a 35 metros, começaram a encontrar objetos muito estranhos. A coleção de artefatos surpreendeu até mesmo o pesquisador. Os mineiros trouxeram à superfície colares feitos de várias pedras semi-preciosas, uma lâmina de jade e vários amuletos e talismãs feitos de osso. Essas descobertas impressionaram o arqueólogo, e ele pediu ao governo para realizar escavações na mina e fechá-la temporariamente. Após receber a autorização, ele imediatamente começou as escavações. Ele conseguiu encontrar mais de 100 objetos domésticos, instrumentos rituais e ornamentos. Mas o mais surpreendente nisso tudo é outra coisa. Praticamente em cada objeto, havia inscrições em uma língua desconhecida para todos. E no início deste ano, um grupo de arqueólogos liderado pelo nosso herói encontrou um crânio de formato incomum. Os cientistas imediatamente realizaram uma análise minuciosa do objeto. A datação mostrou que ele tem mais de 16 mil anos. No crânio, havia inscrições semelhantes às dos artefatos encontrados anteriormente. A análise de DNA revelou 4 cadeias em vez de 3. Pablo Garcia considera esse crânio divino. Ele está certo de que os deuses dos antigos indígenas visitaram nosso planeta dezenas de milhares de anos atrás, e que esse crânio pertence a uma dessas antigas divindades. Ele acredita que os objetos foram feitos por pessoas comuns. No ano passado, neste mesmo local,
Os arqueólogos encontraram uma múmia de 4 dedos, de uma criatura que se parecia externamente com um cachorro. Pablo não conseguiu fazer a análise de DNA. Claro que a maioria dos cientistas no México não acreditou em Pablo Henrique e o considera um charlatão. No entanto, alguns cientistas afirmam que isso é uma verdadeira sensação, que confirma em 100% a existência de paleocontatos na antiguidade. E você, o que acha? Até que ponto esses crânios são reais? Artefatos encontrados nas radiografias de múmias antigas? Ano de 2015. Sítio arqueológico de Pachacamac, no Peru. Foram encontrados 200 restos mumificados. A maioria deles estava envolta em várias camadas de tecido. E para que as múmias não se desintegrassem ao tentar desenrolá-las, foi preciso usar tecnologias modernas. Cientistas canadenses da Universidade de Western Ontário escanearam as antigas múmias usando um complexo móvel de raios-x. Elas foram datadas entre os tantos anos de 1100 e 1470 d.C. Em 6 dias, os antropólogos fizeram cerca de 9.100 radiografias e realizaram mais de 30 escaneamentos computadorizados. Depois, com a ajuda de programas de computador especializados, todas as fotos foram combinadas em uma imagem digital. Assim, foi possível entender que nem todas as múmias estavam bem preservadas. E em algumas imagens, havia uma surpresa. Nas cabeças das múmias, havia objetos misteriosos, cuja finalidade ainda não é compreendida. Um dos artefatos parecia um disco dobrado, e os arqueólogos o apelidaram de taco. Em uma das múmias, foi observado um objeto pontiagudo na órbita ocular, e em outra, foi notada uma tatuagem no braço. Uma das múmias estava completamente coberta de sementes de algodão. Os cientistas ainda não conseguiram explicar o motivo disso. Supõe-se que isso tenha sido feito para fins ritualísticos. Nos tecidos que envolviam as múmias, os cientistas encontraram pequenas conchas, pedras e artefatos não identificados. Apesar de uma quantidade tão grande de múmias em um só lugar, os arqueólogos ainda têm uma pergunta principal. O procedimento de mumificação foi realizado intencionalmente, ou isso é resultado do clima seco e o sepultamento nas areias ajudou as múmias a sobreviverem até os dias de hoje? Criaturas míticas no porão. Estamos em 2006, na Inglaterra. Uma equipe de trabalhadores planeja demolir uma casa. Era um dia absolutamente comum. Os trabalhadores nem imaginavam que surpresa os aguardava durante o serviço. Ao descerem ao porão, os trabalhadores encontraram algo. No porão, eles acharam centenas de caixas de papelão. Felizes, eles pensaram que nas caixas estava guardado um vinho muito antigo e envelhecido. Mas se nas caixas houvesse vinho, esse vídeo teria saído em outro canal. Eles abriram as caixas e viram múmias dentro delas. Eram múmias não de pessoas e nem mesmo de animais. Eram múmias estranhas de algumas criaturas míticas. Centenas de múmias, de diferentes fadas e gnomos. Eles ficaram muito assustados e decidiram verificar a quem originalmente pertencia essa mansão. O primeiro dono da casa se chamava Tomás Teodoro Merlin. Acredite se quiser, mas esse homem viveu até os 160 anos. E ele sempre parecia mais jovem do que as pessoas da idade dele. Aqueles que o conheciam pessoalmente diziam que aos 80 anos, ele parecia ter 40. Havia muitas lendas sobre esse homem, e diziam que ele havia inventado o elixir da juventude eterna. Mas, como eu disse antes, ele viveu apenas até os 160 anos. Esse indivíduo nasceu no norte da Inglaterra, na cidade de Hellingshire, em 1782. No século XIX, Tomás Teodoro Merlin viajou pelo país, exibindo sua coleção única de criaturas míticas. Ela se chamava Coleção de Criptídeos de Merlin. Infelizmente, naquela época, sua turnê não fez sucesso. E muitos o consideravam um charlatão. Pessoalmente, acho que hoje em dia ele teria muito mais admiradores. Tenho a sensação de que hoje em dia as pessoas acreditam em absurdos muito maiores. Sobre seus fracassos e conquistas, Tomás escrevia em um diário que foi encontrado ao lado das múmias. A causa da morte ainda é desconhecida. A flecha do caçador azarado. A arqueologia glacial já não parece algo novo e único. Com o derretimento global das geleiras, os arqueólogos têm ainda mais trabalho. Só que agora é preciso se agasalhar mais e ir para escavações em lugares bastante desabitados. No âmbito da arqueologia glacial, os cientistas estudam materiais biológicos antigos, como esterco, restos de alimentos e plantas, e artefatos que ficaram preservados sob o gelo por muito tempo. A primeira e uma das descobertas glaciais mais importantes foi a múmia encontrada em 1991. Descoberta por turistas alemães nos Alpes de Edstall. Essa descoberta tem mais de 5.000 anos. Já falei sobre essa múmia em um dos meus vídeos anteriores. Neste ano, em 1º de setembro, os arqueólogos encontraram uma flecha antiga que, segundo estimativas preliminares, tem entre 800 e 900 anos. Ao examinar cuidadosamente, os arqueólogos descobriram que, de um lado, a flecha estava quebrada e o caçador antigo tentou consertá-la. Mas, muito provavelmente, o caçador não teve sucesso novamente. Afinal, ele não conseguiu usar a flecha. Os cientistas, ao examinarem detalhadamente, perceberam que essa flecha nunca penetrou em nenhum organismo vivo. Além da flecha,
os arqueólogos encontraram alguns restos de tecido, cuja finalidade ainda é desconhecida. Há uma hipótese de que esses poderiam ser pedaços de um tecido maior, talvez de suas roupas ou bolsas. Talvez seja linho ou algodão. O interessante é que até 1813 havia uma proibição de importação de algodão na Noruega, e os pedaços de tecido encontrados são muito mais antigos. Muito provavelmente, o dono da flecha era um viajante, e chegou à Noruega vindo de países mais quentes. O vídeo está chegando ao fim, mas você pode deixar um comentário gentil para apoiar o canal. Eu leio todos os comentários e tento responder alguns deles. Obrigado por assistirem. Até mais a todos.